Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Deus Envolver, o canal que você vai encontrar o desenvolvimento através da conexão com o Senhor. A gente fala sobre espiritualidade, conexão com Deus, a gente fala também sobre conteúdos do dia a dia, desenvolvimento pessoal. E o que nós vamos falar hoje, tá? No dia de hoje, eu estava aqui fazendo o meu devocional que chama Portas Abertas. E tanto no dia 17, quanto no dia anterior, quanto no dia de hoje, era para a gente estar lendo sobre Atos 6 e Atos 7. E aí quando eu estava lendo essa parte, eu estava lendo sobre Estevão. E aí algumas chaves caíram e essas chaves que eu quero compartilhar com você. Então se liga sem muita resenha, vamos lá. Em Atos 6, a gente vê que a Bíblia ela descreve Estevão. Dá uma olhada na forma que ela escreve, os adjetivos que ela coloca sobre Estevão. É o seguinte, ó. Estevão era cheio de fé, tá? Cheio do Espírito Santo, muito abençoado por Deus, cheio de poder, fazia maravilhas, milagres. O Espírito Santo dava sabedoria e o rosto dele brilhava, parecia de um anjo. Gente, quantas características. Se a gente for pegar cada uma delas, dava para fazer uma pregação, uma palavra exclusiva por todas essas características, esses adjetivos que a Bíblia colocou aqui sobre Estevão. Vamos colocar aqui, ó, para pegar a primeira, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Eu acho características básicas, minha opinião, e eu acho que se a gente for analisar a vida da maioria dos servos de Deus, e nos momentos que eles acertaram, tiveram sucesso na vida deles, tanto na época bíblica, quanto nos dias de hoje, nós vamos ver que eles tinham essa característica, né? Serem cheios de fé. Ele crê, fé é o quê? Fé é crer sem duvidar, tá? O inimigo da fé é a dúvida, tá? O outro inimigo da fé é medo. Então a gente tem que crer sem duvidar e crer sem temer, porque Deus vai contigo, vai te ajudar. Outra coisa que a gente leu então aqui, ó, cheio de fé e do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você é templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Então dentro de você, dentro do seu corpo, habita o Espírito Santo. Quando você dá lugar, fala assim, Espírito Santo. Essa parte espiritual tua, que é a conexão com Deus, ela vai ser uma parte espiritual habitada pelo Espírito Santo. É lindo isso, né? E você vai começar a ouvir a voz de Deus, vai começar a seguir os princípios bíblicos e vai começar a ter as experiências que nem a de Estevão. Então, Estevão, no capítulo 7, ele fala de Deus, ele conta a palavra, ele conta até a história do povo hebreu, aquele que estava julgando ele, e quando ele conta, ele vê os céus abertos. Gente, hoje aqui eu não estou aqui para falar sobre a história de Estevão. Vocês podem pegar Atos 6 e 7, vai contar a história dele ali. Vocês já viram a característica dele ali. Só que o que eu quero falar hoje, nosso vídeo, na verdade, é sobre esse capítulo 7. Ele viu os céus abertos. Ele viu a presença de Jesus à destra de Deus Pai. E o Espírito Santo estava junto com ele, estava habitando dentro dele. Então, essa é o resumo do capítulo 7 de Atos. Então, gente, quando ele viu isso? Quando ele estava sendo perseguido, castigado, apedrejado, e ele estava sofrendo isso por quê? Porque ele estava pregando a palavra, porque ele estava contando aquilo que ele tinha lido da palavra, a história, só que ele estava revelando Jesus ali, o Salvador. Ele estava explicando Jesus para aquelas pessoas. Em outras palavras, ele estava transbordando aquilo que estava dentro do coração dele. E a chave, tá? A chave para você que está assistindo esse vídeo quer ver os céus abertos? Quer ver Jesus assentado à destra de Deus Pai? Quer que o Espírito Santo inunda a tua vida? Quer ser luz onde você estiver? Quer viver uma vida extraordinária, diferente? Transborde a palavra de Deus. Transborde aquilo que você tem recebido. Fala assim, mas Vini, eu tenho poucas experiências ainda. Eu comecei ontem a assistir o canal de vocês, ler a Bíblia. Ou faz um mês, faz um ano. Tem tanta gente, tem tanta coisa. Desamere, não importa, tá? Não importa. Você transborda aquilo que você tem. Porque quando você entrega aquilo que você tem, nós não estamos falando que Estevão era Pedro, tá? Que Estevão era João, que andou era o discípulo amado. Não, ele aprendeu dos discípulos
e já estava ali ensinando, transbordando. Ele é considerado, né, o primeiro dos mártires da igreja. Então ele pegou e já estava entregando, já estava transbordando. Então seja o que for, qual o nível que você acha que você está, porque o nível que você está é o nível perfeito que Deus colocou na tua vida. Tá? E o que você tem que ir é se aprofundar mais, mas quando você se aprofunda mais, você entrega mais. Um dos erros dos cristãos, um dos meus erros era assim, consumir muito conteúdo. A gente tem muita gente boa na internet falando conteúdos extraordinários. Nós temos até aqui no nosso canal um quadro que se chama Depois do Destino, que é depois, a gente comenta aquilo, né, como alunos do Café com Destino do Thiago Brunet, e a gente vai lá e comenta, e tá tudo certo, você tem que consumir conteúdos. Você tem que ler a Bíblia, você tem que frequentar a tua igreja, você tem que anotar, adquirindo, porque Estevão, ele não estava entregando algo que ele não tinha, que ele não vivia, não, ele estava entregando algo que ele tinha recebido do Senhor. Então, por várias vezes na Bíblia a gente vê isso, da mesma forma que ele recebeu, ele entrega. O problema é que muitas vezes, uma falha de muitos cristãos, que era até mesmo uma falha minha, é receber muito conteúdo, muito, e anotar, e ver o detalhe do detalhe, e estudar, e assistir um, dois, três influencers, ou outro influencer cristão, ou coach cristão, e vai, e não transborda. Sabe quando você fica desse jeito, você fica que nem um mar morto, sabe o mar morto? Ele tem água, porque ele recebe água, mas por que ele é morto? Porque a quantidade de sal ele é muito alta e ele não transborda. O mar morto ele é muito baixo do nível do mar e não tem efluentes, sabe? Não vai para fora, ele não compartilha da água que vem ali. E aí ele se tornou um lago, né? Um mar morto, um lago morto. Então você não quer ser um lago morto. Você quer ser alguém que seja lembrado para a história. Porque até mesmo se a gente perder a vida aqui, nosso legado fica, o legado de Estevão ficou, e ainda muito mais. Ele se encontrou com Deus Pai, com Jesus Cristo sentado ali à destra. Ele viu aquilo, ele cumpriu, ele combateu o bom combate, como Paulo fala. Então, para você que é cristão, que está acompanhando aqui o nosso canal, que está assistindo muitos conteúdos, a chave de hoje para você é o seguinte: transborde. Vá no grupo, na célula da tua igreja, no GC da tua igreja, vai lá, compartilhe suas experiências, se reúna com pessoas, é tudo sobre pessoas, você tem que estar reunido. Se eles vão gostar ou não, é claro que a gente tem que ser sábio ao passar. Simples como a pomba, a palavra fala, mas prudente como a serpente. Você tem que ser sábio quando você for passar, tá? Não vai sair simplesmente como um louco gritando, não. Estevão estava ali porque ele estava cumprindo o propósito dele. Analise qual é o propósito de Deus para você. Se você está num círculo de amigos, é para que você vai impactar eles de forma inteligente e falar do amor de Deus para aquele círculo. E quando você já impactou ali, com certeza Deus vai te colocar em outros levels, e você vai falar de Deus em outros lugares. E você vai falar de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na célula ali que você tiver, no grupo que você pratica o teu esporte, que você faz sua academia, seus exercícios. Você vai estar ali não para ser influenciado, mas Deus está te levantando neste momento para você influenciar, para você falar, para você deixar um legado, porque você é cheio do Espírito, você é cheio de fé. E vamos ler de novo aqui para a gente encerrar as características de Estevão: cheio de Espírito, cheio de fé, muito abençoado por Deus, cheio de poder, fazia maravilhas, milagres. O Espírito Santo dava sabedoria, o rosto dele parecia como de um anjo, o rosto dele brilhava. Gente, esse é o nosso vídeo, é orar, modelar, né, copiar esses servos do passado que cumpriram o propósito deles. Qual que é o teu propósito? Anota aqui, escreve aqui, segue a gente no canal, coloca aqui da onde você está assistindo, se é do Brasil, se é do exterior, qual que é o estado, a cidade que você está. Se inscreve, toca o sininho, que sempre que a gente colocar vídeo novo, você vai receber notificação. Que Deus abençoe sua vida, um dia de muito paz e muita prosperidade.